transpôs, né, para o seu bojo essas disposições da Convenção de Varsóvia, com uma série de emendas que foram ocorrendo com o tempo. Agora, resta ver a questão, evidentemente, e principalmente no evento como o nosso, à luz do Código de Defesa do Consumidor, né? A empresa que realiza o transporte aéreo é definida pelo nosso código como fornecedora de um serviço, né? Ou de transporte de passageiros ou de transporte de cargas. E esse tipo de prestação de serviços, né, ela é regulada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que as empresas, os fornecedores de serviços, respondem pelos danos causados independentemente de culpa, né? A responsabilidade é objetiva, é baseada na teoria do risco criado, né? É uma atividade que gera risco, gera lucro, se gera lucros, né, deve também gerar a obrigação da empresa indenizar quando causar prejuízos, né? É uma regra baseada no princípio da equidade. Ibi emolumento, ubi onus, né? Então, quem tem lucro com a sua atividade deve também responder pelas desvantagens dessa atividade, né? Essa responsabilidade, como eu disse para os senhores, ela é objetiva, né? É interessante que, na responsabilidade subjetiva, apurada com base no critério da culpa, tem-se sempre a prática de um ato ilícito, né? Hoje o nosso Código Civil conceitua claramente isso, né? Então, o ato baseado na culpa que causa dano a alguém é um ato ilícito. O ato, né, que causa, ou a conduta que causa dano a outrem, na hipótese de transporte aéreo, né, de regra, é um ato lícito, né? É um ato lícito. A responsabilidade objetiva, ela decorre da prática de um ato lícito que causa dano a terceiros. E a razão da indenização é essa que eu já disse aos senhores, né? É o risco criado. É uma responsabilidade objetiva baseada no risco, mitigada por algumas causas de exclusão de responsabilidade. No que diz respeito à prestação de serviços, a empresa pode se isentar de responsabilidade se demonstrar que não prestou o serviço de forma defeituosa, né? Ou então que a culpa é exclusiva da vítima, ou então de terceiros, o que é muito difícil da empresa demonstrar nesses casos. O Código de Defesa do Consumidor, a professora Cláudia Lima Marques, ela sempre bate nessa tecla, em quase todos os seus artigos ela toca nesse ponto. Diferentemente do Código Civil, né, que foi um código criado para disciplinar as relações entre os iguais, né, o Código do Consumidor foi elaborado com o objetivo de proteger o vulnerável, o mais fraco, que é o consumidor. Nunca podemos perder de vista essa ideia. Então, ele regula a relação entre desiguais, né, desiguais sob vários aspectos, principalmente economicamente, né? Normalmente, a empresa é mais forte economicamente do que o consumidor. Mas a causa de desigualdade, que, ao meu ver, é maior ainda, é justamente a carência de informações que o consumidor tem sobre os produtos e os serviços que pretende consumir, né? Existe uma diretiva de 2005, que na Europa, sobre práticas comerciais desleais, né,
que usa uma expressão interessante, né? O consumidor tem de ter a informação necessária para poder tomar uma decisão de transação válida, fazer uma boa escolha, né? Uma escolha correta. E nesse campo aqui, como o doutor Marcos já adiantou aí, a carência de informações é enorme, né? Hoje, eu já participei de inúmeros congressos. Hoje, o que às vezes me desanima em ir para esses congressos é pensar nos problemas que poderei enfrentar com as viagens aéreas, né? Principalmente num país como o nosso, em que a agência reguladora da matéria, aí, a ANAC, né, tem se omitido, e muito, a exemplo de agências em outros setores, né? Essas agências foram criadas para, entre outros fins, proteger o consumidor, né? Mas, na prática, nós sabemos que essa proteção quase que não existe, né? De vez em quando, em razão do clamor público, uma agência toma uma providência em favor do consumidor, como aconteceu no caso do Speed, aí recentemente, né, que suspendeu o fornecimento desse serviço. Mas isso aí é a exceção da exceção, né? Se a responsabilidade é objetiva, né, fica mais fácil para o consumidor, né? Ele não tem de provar o defeito, né? Na Europa, quando foi feito o Código do Consumidor, já havia a diretiva europeia da responsabilidade pelo fato do produto, que é de 1983, salvo engano, né? E lá, o consumidor tem de provar o defeito, né? O nosso código excluiu isso aí. O nosso código diz que, se a empresa provar que o defeito, né, na prestação do serviço, ou se for produto, o defeito do produto não existe, aí ela é isenta. Mas o consumidor apenas alega que sofreu dano e demonstra que há um nexo causal entre esse dano e a atividade prestada. Ele não precisa provar o defeito. O defeito é causa de exclusão. A empresa é que tem que demonstrar que o defeito não existe. Por quê? Porque ninguém melhor do que ela para fazer essa demonstração, afinal, ela fabricou, ela produziu, ela colocou no mercado o produto ou prestou o serviço. De acordo com o nosso código, a responsabilidade não alcança só o dano material, como ocorre na Convenção de Varsóvia, alcança também o dano moral, né? É direito básico do consumidor, de acordo com o artigo 6º, né, inciso 6º do CDC, a indenização pelos danos, a indenização integral pelos danos materiais e morais, inclusive pelos danos coletivos ou difusos, né? Às vezes o juiz fica com receio, né? Hoje isso não tem acontecido tanto, mas no passado aconteceu muito, né? De fixar a indenização pelo dano moral coletivo, por exemplo. Tem base legal, está no Código de Defesa do Consumidor. Essa disposição do Código de Defesa do Consumidor, ela acabou seguindo a orientação constitucional, né, que prevê a indenização pelo dano moral. A jurisprudência, eu já vou falar rapidamente sobre isso, ela encampou essa tese, né? A indenização deve ser, a responsabilidade é objetiva, a indenização não é tarifada, é integral e alcança também o dano moral, né? Era só o que faltava, né, a jurisprudência entender que nós não temos direito à indenização pelo dano moral, com todos esses danos morais ocorrendo aí nos aeroportos, né? Com atrasos de voo, né? Diversas são as causas que geram dano, né? O dano pode decorrer, evidentemente, da morte ou da lesão do passageiro em razão da queda de um avião ou de um outro tipo de acidente, e também
o dano pode atingir a carga, né, a bagagem, né? Mas há outros tipos de danos que ocorrem aí. E hoje, o principal deles aí